Olá para você que nos acompanha, que bom ter sua companhia aqui. Hoje, nesse episódio especial, eu tô ao lado da minha amiga e colega de trabalho, a Micaele Pereira. E aí, Mica, como é que você tá? Tudo ótimo, Romisson. A gente está aqui com uma convidada muito especial. Ela que tem tornado Maceió muito mais acessível e inclusiva para todos. Fundadora da Acesse Libras, Roberta Rafaeli. E aí, Roberta, como é que você tá? Eu estou muito bem, é uma satisfação imensa poder contribuir com esse projeto e vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a Acesse Libras. Explica para o pessoal o que é a Acesse. Então, a Acesse Libras é uma empresa que trabalha com a fomentação da cultura dentro do estado, porque nós percebemos que o meio da acessibilidade, tanto na área educacional, ainda é precário. Então, se nessa área, que é uma área de formação, há essa precariedade, imagine nas áreas culturais, que muitas vezes a comunidade surda e a pessoa com deficiência visual não tem esse contato com a cultura do seu próprio estado no qual eles estão inseridos. Então, a Acesse Libras, ela tem o objetivo de fomentar a acessibilidade nesses espaços culturais da cidade. Você poderia falar um pouco mais quando foi fundado, especificamente um ano, e como surgiu a ideia do empreendimento, a partir de que veio essa necessidade de você, enquanto empreendedora, de perceber, não, aqui tem uma oportunidade e aqui tem um lugar que eu posso seguir? Então, primeiramente, a ideia de empreender foi uma ideia do meu pai, porque na época nós vendíamos desinfetante na rua, eu e meu pai e as minhas irmãs, porque o meu pai sempre acreditou na educação e era tudo que ele promovia para mim e para as minhas irmãs. Eu sou filha de pedreiro, minha mãe é empregada doméstica, hoje ela é a empreendedora majoritária da Acesse Libras e eu estou à frente enquanto conhecedora do conteúdo e ela é a pessoa que me apoia, tanto ela quanto as minhas irmãs. Então a necessidade se deu através de uma situação, não vou falar uma problemática, porque dentro da minha casa não chegou a ser uma problemática, que é a questão da surdez. A minha irmã é uma pessoa surda e ela utiliza a língua de sinais. Então, dentro da minha casa, eu aprendi a língua de sinais, tanto eu quanto a minha irmã mais nova, e o meu pai, que era quem acompanhava a minha irmã em todo o funcionamento de tratamento, para que ela pudesse ter acesso a fonoaudiólogos, a terapias ocupacionais, para que ela realmente pudesse estar inserida no meio social. Então, ele sempre conversou comigo, por que você não empreende com acessibilidade? E assim, eu nunca fiz curso mesmo, básico 1, 2 e 3 de Libras. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu aprendi diretamente com a comunidade surda. Então, hoje, a gente resolveu empreender depois de 9 anos, que meu pai não está mais entre nós. Eu estava deitada num dia comum na minha casa e eu tive um sonho com ele falando que era o dia de abrir a Acesse Libras. Eu acordei muito assustada, sem entender o que era que estava acontecendo. E automaticamente eu liguei para minha mãe, isso era 11h30 da manhã, e falei para minha mãe, eu vou abrir um CNPJ porque eu já tenho o nome da empresa. Aí minha mãe, sem entender nada, aí falou, tá, se você quer, então faça. Aí eu fui abrir no dia 17 de novembro de 2022. Então, o meu CNPJ foi aberto à 00:01. Eu lembro porque assim foi uma coisa que ficou muito forte dentro de mim. E aí depois que eu abri, eu fiquei com medo. Falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque na época eu trabalhava em uma empresa que não trabalha com acessibilidade, trabalha com a assistência da pessoa com deficiência na área da saúde, educação e assistência social. E eu fui convidada pela equipe da Prefeitura de Maceió a fazer o primeiro São João acessível na cidade. E assim, para nós foi algo muito impactante. A princípio eu fiquei com muito medo, porque era algo que não tinha na cidade, nunca houve. Então era algo assim muito restrito. E assim, você fazer a tradução para 100 milhões de pessoas olhando para você diariamente e atendendo
pessoas de outros estados que começaram a vir porque aqui tinha acessibilidade. Então, assim, quando a gente viu que estava mudando vidas e pessoas perguntando, vai ser quando? Qual é a banda de hoje? E assim, a gente fez a audiodescrição de todos os cards para a pessoa com deficiência visual ter acesso. A gente fez o tátil também, para poder eles terem o acesso ao braille, para que eles pudessem entender. A secretaria teve um olhar, assim, muito humanizado para trabalhar com a pessoa com deficiência. Pensou em tudo e a gente foi consultando quem realmente necessitava do recurso. Foi o primeiro evento público que teve acessibilidade em Libras? Na cidade de Maceió, sim. Foi o primeiro evento público pós-pandemia, porque na pandemia, nas lives online, tiveram alguns. Então, mais público pós proporção. Isso, na proporção que foi o São João de Maceió, foi o primeiro. E foi o primeiro evento, assim, de grande porte que a Acesse Libras fez, com 21 profissionais atuando durante o São João inteiro, que foi aproximadamente um mês de festa. E Roberta, assim, a gente sabe que empreender por si só já é um desafio gigantesco. E eu queria que você falasse assim, você que é seu primeiro empreendimento, não foi o Acesse Libras, quais foram os desafios e as barreiras que você sentiu para começar um negócio? Você teve um suporte, a gente sabe que tem um Sebrae que dá um certo suporte para quem está começando, mas como foi para você, a sua experiência? Então, o que me encorajou a empreender foi, eu interpretei um evento no Sebrae, que foi do projeto em Diversão com a Milka Freitas. Eu fui convidada para fazer esse evento com ela. E esse evento era voltado para pessoas trans, travestis e pessoas com deficiência. E pessoas pretas. E eu me enquadro nesse perfil. E Milka, conversando comigo sobre o projeto, ela idealizou e a gente realizou a acessibilidade. Então, através dos depoimentos das pessoas que eu ouvi lá, foi daí que eu disse assim, não, eu acho que agora eu preciso colocar esse CNPJ para funcionar. E assim, eu já atuava como pessoa física, mas não como pessoa jurídica. E assim, foi muito difícil, mas assim, a equipe do Sebrae, todo mundo já me conhecia lá, porque já tinha 8 anos que eu atuava lá como intérprete, mas como pessoa física, não como pessoa jurídica. E o Sebrae sempre falava, abre teu CNPJ, abre teu CNPJ. Eu falei, não, mas eu já tenho, eu só ainda não tô com coragem. Então, através do que eu ouvi, das dificuldades das pessoas que estavam lá, eu disse, não, agora eu vou. E aí foi quando aconteceu o sonho, eu abri o CNPJ através... Isso aqui foi o que firmou mais ainda o que aconteceu e a oportunidade de estar no São João de Maceió. E como foi esse processo de procurar pessoas qualificadas, tanto quanto você, para fazerem parte da equipe, para integrarem a equipe? Porque eu percebi também que você coloca pessoas que têm deficiência, né, ou deficiência auditiva ou deficiência visual, para também fazerem parte da sua equipe. E é um ponto muito importante porque tem uma certa dificuldade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então a Acesse Libras também tem inovado nisso, né? Isso. Quando eu pensei na Acesse Libras, para a questão estrutural, eu pensei justamente nisso. Em trazer a pessoa com deficiência para participar do processo como um todo. Porque não adianta você ofertar um serviço que quem utiliza o recurso não está lá participando, não está opinando, não está ajustando, não está agregando. Então, quando eu abri a Acesse Libras, eu conversava muito com a minha irmã sobre isso, que eu queria que o surdo tivesse presente, mas eu não queria que ele estivesse lá apenas como consultor, mas também que ele estivesse lá com a gente, agregando no trabalho, orientando a equipe, orientando os intérpretes. Então, a pessoa com deficiência visual também, porque como eu não sei a audiodescrição, vou ser muito sincera, não sei. Fiz um curso para poder entender melhor como funciona todo o processo, porque assim, Libras é uma forma
que é a tradução espacial visual, que você vê a sinalização do indivíduo, mas a audiodescrição não. Você vai ouvir alguém que vai descrever todo o ambiente do que está sendo exposto ali para ele. Mas se a pessoa com deficiência visual não estiver ali e ela não conseguir compreender o que o audiodescritor está dizendo, como é que eu vou saber que o recurso foi feito de forma eficaz? Então eu contratei, tanto no primeiro evento que a gente fez, a gente contratou para que eles pudessem ser os consultores da equipe. Então, tanto a gente tinha surdos, a gente tinha um surdo que era o fotógrafo da equipe, a gente tinha uma intérprete que ela é co-tradutora, ela não é considerada intérprete, ela é co-tradutora, porque ela faz a tradução através do que a gente traduz para ela e ela cria a tradução dela através do que a gente está sinalizando, e ao mesmo tempo ela fazia a consultoria de toda a equipe. Então, assim, eles pontuam, isso aqui não ficou bom, vamos fazer dessa forma, vamos ajustar. Então, eu precisava que realmente, como era algo inovador, que realmente tivesse a garantia que estava sendo feito. E muitas vezes eu dizia para eles, não é porque eu estou aqui como coordenação que vocês não podem pontuar, é para vocês pontuar. Porque eu só vou melhorar e só vou conseguir entregar algo com qualidade se vocês falarem. É algo feito e pensado por pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, né? Tem esse diferencial. Isso. Bacana. E a escolha dos profissionais, eu fiz muitos eu já conhecia, mas eu escolhi o perfil que eu tracei para a Ceci Libras, junto com a minha mãe e as minhas irmãs, foi justamente trazer as meninas intérpretes que são pretas, que moram em periferia, e que sofrem por algum tipo de vulnerabilidade, que lutou para ter a sua formação. Então, o perfil da Ceci Libras hoje é esse, é trazer para o visível as pessoas que estavam invisíveis. Eu acredito que eu fui muitas vezes uma dessas pessoas invisíveis, porque até pela própria comunidade surda eu passei por uma situação que para mim foi muito marcante, e possa ser que até para o surdo não tenha surtido efeito, ele não tenha falado para machucar, mas querendo ou não me marcou e me fez assim pensar que a Ceci Libras poderia fazer a diferença na vida desses outros intérpretes. Foi quando a surda disse para mim assim, você tá usando preto, eu não consigo te enxergar de preto. Então, isso assim ficou muito forte para mim. E assim foi algo assim que eu guardei, não para me vingar, porque eu acho que essa não é a palavra, mas assim para ver quantas meninas pretas passam pela mesma coisa que eu passei. Essa cor não combina com você. Você só combina com a cor mais clara. E que na verdade todo mundo combina com qualquer cor, só basta querer. E eu queria também perguntar, porque a gente tem uma certa margem dessas pessoas que podem acabar vindo se tornar uma pessoa PCD, com alguma deficiência. E eu queria saber se vocês lidam também com esse lado de letramento dessas pessoas. Por exemplo, eu e a Mika, podemos ter o interesse de querer aprender Libras. A gente pode chegar até algumas pessoas do nosso convívio com alguma deficiência, é super importante. Como vocês lidam com isso? Tem alguma parte do projeto que pensa nesse lado de letramento da população? Então, inicialmente, quando eu pensei na Ceci Libras, eu pensei mesmo na questão da acessibilidade, da promoção, né, dessa disseminação. Tanto que a gente já foi para Delmiro Gouveia, a gente já foi para Arapiraca, a gente já foi para Pilar, a gente já foi para Penedo. Então, assim, a gente já foi para alguns municípios daqui do estado, né? E, assim, a gente tá vendo que os surdos estão reconhecendo e vendo que realmente há um compromisso com a acessibilidade. Então, assim, eu não pensei em curso, não vou dizer que eu pensei, porque geralmente a gente coloca o próprio surdo no espaço para que as pessoas sintam esse impacto e sintam a necessidade de buscar
essa aprendizagem. Aí a gente coloca justamente essas pessoas com deficiência para que eles possam fomentar e despertar o interesse da pessoa buscar aprender a língua de sinais. Na nossa equipe, a gente tem professores e muitas empresas buscam capacitação para que a gente possa ofertar. A gente já ofertou e assim a gente está expandindo com essa outra parte, mas ainda muito lenta. A gente fez a primeira capacitação com a CEMUC, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a gente conseguiu capacitar 30 profissionais. E a grande maioria deles já saíram sinalizando alguma coisa e compreendendo o que o surdo fala. Então, assim, para a gente já foi um ganho muito grande o interesse dessa secretaria em aprender a língua de sinais para atender todo mundo de forma igualitária. E isso é muito bacana. E você percebeu essa vontade das pessoas de aprenderem a partir do momento que os intérpretes eles se tornaram mais visíveis, né? Nesses eventos, nesses locais que antes não tinham. Isso. A gente, aqui em Maceió, a gente vê que ainda há uma quantidade de profissionais insuficiente para a demanda. Porque assim a gente percebe que a demanda maior que a gente tem seria em algumas áreas específicas. Tipo, saúde a gente vê ainda muito precário. Na educação a gente ainda encontra, mas a quantidade de profissionais não é a demanda. Então, nem o Estado ainda fez uma nova capacitação para que possa formar novos profissionais. Existem empresas que são privadas que promovem, mas eu não sei se esses profissionais estariam aptos para fazer uma tradução cultural. Porque geralmente a gente tem um tipo de performance diferente. Então eu fiz 2 cursos de música para poder entender como funciona a questão da tradução e incentivo toda a equipe a fazer também. Então a gente tem um momento que a gente conversa antes e pós o evento. O que foi positivo, o que foi negativo. Então a gente tem esse momento também de troca. E assim, eu acho que vale ressaltar que os dados do IBGE apontam que de 2010 até então, Alagoas tem cerca de 59.211 pessoas com deficiência visual e 22.750 pessoas com deficiência auditiva. É um total aí de 81 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E pensando no âmbito nacional, Mica, aponta que 5% da população nacional tem algum tipo dessa deficiência. Então são 10 milhões de pessoas. E desse número, 2,7 milhões têm surdez profunda, né? Não ouvem nada. Então mostra o quanto o seu projeto e o Acesse Libras Maceió tem um impacto, tanto no estado quanto pensando também no âmbito nacional também. Existe algum plano de levar esse projeto para fora também do estado? Então, algumas pessoas de outro estado já tentou, assim... Tem demanda. Tem muita. Sendo que, como a Acesse Libras ainda é uma empresa pequena, ela é grande na proporção dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo de acessibilidade. Mas ainda é uma empresa muito pequena, porque ela é regida por mim e pela minha irmã, geralmente. É nós duas que ficamos nessa parte de logística, tanto para o Instagram, como para a contratação, responder e-mails, tudo eu e a minha irmã que faz. Ela faz no período da manhã e eu faço no período da tarde. Então a gente se divide. Então a gente não estava dando mais conta, então a gente contratou uma empresa, que é a Intermédio. Então eles cuidam de toda a parte burocrática da Acesse Libras e a gente está buscando entrar em outros espaços, como entrar em editais, para que a gente possa realmente contratar a equipe Acesse Libras, uma equipe fixa nossa, que a gente não tem. Então a gente contrata de acordo com a demanda. Então a gente não tem assim, esse intérprete é da Acesse Libras. A gente não tem. Então hoje a cara da Acesse Libras sou eu. Mas eu não quero que fique dessa forma.
eu quero que tenha uma equipe que ela seja referência dentro do estado Acesse Libras. Essa é a minha vontade. Perfeito. E pensando assim, todos os eventos que vocês já fizeram, que foram assim, incontáveis já, né? Incontáveis pessoas. Tem algum relato que marcou vocês, que te marcou especificamente, que você lembra assim e pensa, realmente, eu tô fazendo o que eu deveria fazer, tô fazendo algo que vale a pena. Tem algo que você lembra? Eu ouvi de um surdo assim, não foi em nenhum evento que a gente participou, mas assim, numa roda de conversa, como eu trabalho em uma escola pública, termina os surdos se encontrando e conversando entre si. E aí eu ia passando e essa surda me chamou e disse assim, que depois que a Acesse Libras chegou, a acessibilidade começou a ser vista. E que ela estava muito feliz que eu tinha começado, porque eu era irmã de uma pessoa surda. Eu fiquei assim, sem ter resposta para ela, porque eu não tinha resposta. Isso aí me marcou bastante. Ela fez um comparativo assim para mim. Antes não tinha acessibilidade, agora mudou, porque você tá aqui. Então assim, aquilo foi muito forte para mim. Você ouvir isso de uma pessoa que precisa da acessibilidade. E a Acesse Libras, ela tem um diferencial. Uma vez por semana, a gente, no caso eu, né? Eu atendo os surdos em qualquer necessidade deles. Então, toda quinta-feira, a minha agenda fica disponível para eles. Mesmo que eu tenha outros eventos, eu coloco outros intérpretes para ir e fico com essa demanda, porque aí eu não cobro nenhum custo deles. Então, eu já acompanhei surdos em consulta médica, em audiência pública, porque eu acredito que se a gente não começar por nós, a gente não vai conseguir que o outro faça. E as pessoas precisam entender que não é uma necessidade, é um direito constitucional. Sim. É verdade. Realmente. E assim, Roberta, quantas pessoas, em média, a gente viu aqui um pouco dos dados da demanda que a Logos tem, mas em média, quantas pessoas o projeto já impactou, assim, que você consegue mensurar? Eu sei que é um número, deve ser meio relativo, mas os eventos normalmente, fora o São João, que é gigantesco... Muita gente. Olha, minha gente, a gente é assim, é muita gente, muitas pessoas com deficiência mandam mensagem pra gente, assim, eu quero trabalhar na sua equipe. Que massa. E assim, é muito bom você ver pessoas que realmente quer trabalhar em prol da sua necessidade, mas sabendo que vai atender outras pessoas. E assim, é muito, muito relativo. Acho que o que me impactou mais, assim, uma quantidade assim que foi muito significativa foi quando a gente fez o primeiro carnaval aqui na cidade, que foi um bloco que acho que era os forrozeiros, acho que foi isso. Forrozeiros alguma coisa, eu esqueci agora o nome certinho. Mas eles autorizaram a gente a participar desse bloco deles, era um bloco deles, e terminou o bloco ficando com uma porcentagem muito grande de surdo. Então foram 40 surdos participando, fora aqueles que não tinham camisa, porque eles distribuíram pra gente 40 camisas e terminou vindo muito mais. E nesse tempo aí eu conheci uma pessoa que quis fazer um projeto com a Acesse Libras, ela é de São Paulo, que é a Vivian, do projeto Ei Desanima Não, que é um projeto que fala sobre o suicídio e que muitas vezes os surdos não têm esse refúgio de profissionais na área da psicologia fluente na língua de sinais. Então a Vivian criou esse projeto e me convidou, enquanto Acesse Libras, para participar das lives dela com acessibilidade, orientando a comunidade surda a questão da prevenção do não suicídio. E a gente participou, ela fez até uma matéria sobre isso no Instagram da gente, tem essa matéria lá, falando justamente desse projeto, que teve um impacto muito grande na cidade dela, em São Paulo, e repercutindo na nossa cidade também. E recentemente a gente participou também de um evento com a Geography, pela Universidade Federal de Alagoas, que também eles quiseram fazer um resumo de como é a Acesse Libras, de como funciona a Acesse Libras, também tem essa matéria.
Eu achei muito bacana eles valorizar a questão da identidade da língua de sinais. E assim, não Roberta, mas sim a comunidade que precisa do acesso à comunicação. E assim, saindo um pouco do empreendedorismo e falando um pouco sobre políticas públicas, eu queria perguntar para você que está na área, que está ali na labuta, como dizem, todos os dias, enfrentando esse desafio, você sente que há políticas públicas o suficiente para a comunidade surda? O que é que falta? Olha, eu acredito que as políticas públicas, elas existem, sendo que, infelizmente, elas não são postas em práticas. Então, assim, depende muito de como a gestão vai mobilizar essas políticas públicas que realmente chegue a todos que estão naquele espaço. Então, assim, eu acredito que muitos têm vontade de fazer, mas como não conhece, termina não fazendo. E muitas vezes não há interesse de quem está à frente do processo para lutar para que essas políticas públicas realmente sejam postas em práticas. Então, eu acredito que as coisas estão mudando aos poucos, porque a gente sabe que a Libras ela só tem 22 anos de sancionamento, né? Então, assim, é algo muito novo para a cidade, para o estado, mas para a vista do que a gente já passou anteriormente, hoje a gente consegue ver que nos eventos, tanto municipais quanto estaduais, já tem a presença dos intérpretes. Não em todos os eventos, mas em eventos que são pontuais. O direito constitucional diz que é o acesso a todos os espaços, seja ele público ou privado. Então a gente percebe, pelo menos eu percebo enquanto empresa, que os espaços públicos, eles estão começando a aderir à acessibilidade seguindo a Constituição. Já as empresas privadas, elas fazem, mas tem um pouco de limitação. Então, assim, mas a gente percebe que o cenário está mudando. Certo. Muito importante. E você falou também sobre essa questão da sua capacitação, né? Da sua especialização nessa área. E eu queria entender também como você mencionou anteriormente, como que o Sebrae ele entra nesse cenário para te ajudar com a gestão das redes sociais que você disse que te auxiliou nesse processo, as conversas que você teve no Sebrae também, que funcionaram assim como uma consultoria para que te motivasse a abrir a sua própria empresa. Como foi esse processo para você? Então, eu estava no Empretec, que é um projeto muito bom do Sebrae. Eu fiz a interpretação dele e, no momento, o superintendente, o Vinícius Lages, começou a conversar comigo do meu lado e foi ele que me incentivou a se inscrever no prêmio Sebrae Delas. E aí eu fiquei meio assim, aí ele pediu para um consultor conversar comigo, me explicar como funcionava todo o programa. E eu me inscrevi no ano passado para concorrer ao prêmio. Eu não fui selecionada, mas só de estar participando, receber o convite, estar ali entre tantas mulheres que são tão guerreiras quanto eu, porque empreender não é fácil, é muito difícil, porque assim, os impostos são muito altos e assim, com 4 meses de MEI eu passei para ME muito rápido, porque a demanda foi aumentando e assim, o Sebrae ele tem um ponto muito importante, porque o Sebrae ele traz muitas capacitações para a área do empreendedorismo e de forma gratuita. E aquelas que têm um custo, você tem toda a consultoria do início ao término do evento ou do curso. E posteriormente você também pode consultar os consultores até 1 hora sem custo nenhum. Então o Sebrae ele traz esse leque, tanto que eu aprendi a mexer nas redes sociais, no caso no Instagram, através de uma capacitação que eu fiz no Sebrae, tanto no Instagram como no WhatsApp. Então eu aprendi a mexer nas 2 ferramentas, porque eu não utilizava o WhatsApp Business, eu usava o outro,
que é o convencional. E aí eles falaram, não, você é empresa, você tem que usar esse aqui, que é o empresarial, porque aqui você vai ter o catálogo, aqui você vai poder colocar todas as informações que a sua empresa pede, qual é o objetivo, qual é a fomentação que ela traz, qual é o impacto social que ela vai trazer para a sociedade. Então, assim, eu aprendi a mexer. E sempre assim, não é muitas informações que você tem que colocar. As 2 primeiras linhas, você deve colocar o ponto-chave da sua postagem. E embaixo você pode pular 2 tracinhos, foi até uma dica que eles deram, 2 tracinhos e você escrever o seu texto lá. Não vai impedir que o seu texto não esteja lá, ele vai estar. Mas a pessoa que vai ver tua postagem, ele vai ter mais impacto quando ele vê aquela primeira frase, porque ela vai impactar. E sempre lembrando, pensa no layout do teu vídeo. Se ele vai ter fala, se ele vai ter palavras, se ele vai ter cores, qual é a paleta de cores da sua empresa. Então, assim, foi muitas orientações muito bacanas que a gente aprendeu. E, assim, foi muito bom, porque a troca de experiência com outros empreendedores, que é, tipo assim, eu trabalho com recursos humanos, mas no meio a gente encontra empreendedores diversos. E, assim, a troca de figurinhas de uns com os outros foi muito bom. Então, assim, eu particularmente, eu adoro as formações de lá e sempre que eu posso fazer, eu faço. Porque eu acredito que um bom empreendedor é aquele que está sempre buscando inovar. E quando você mantém um empreendimento sem inovação, sem um impacto para as pessoas, você não está empreendendo, você está empreendendo para você. E você não pode empreender para você, você tem que pensar sempre no outro. A quem você quer impactar. Então, eu acho que o Sebrae, ele traz isso pra gente com